gente, o nosso convidado de hoje é Raul Sena, um goiano de 28 anos, youtuber, fundador do Investidor Sardinha, apaixonado pelo mercado financeiro e por investimentos. A gente gostou tanto desse podcast com o Raul que resolvemos falar um pouquinho mais, gravar um pouquinho mais e gerar um segundo podcast para a gente já startar essa história de fazer o Rivotril toda semana. Então, a gente vai seguir batendo papo eu e o Raul aqui, a gente vai falar de pautas totalmente aleatórias, pena que não é ao vivo, que senão tu podia mandar assuntos que queria que a gente debatesse, mas a gente vai começar falando sobre um pouquinho mais sobre a questão dos investimentos e fazendo meio que um contraponto entre o que a gente considera o investidor sardinha e o investidor tubarão. Quem é quem nesse mar de investimentos? E vamos falar um pouquinho mais sobre produtos financeiros num episódio que daí vai um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais direcionado para o cara que quer ouvir sobre investimentos ou iniciar nesse mundo maravilhoso dos investimentos. Raul. Olha só, hein? Aí tem a primeira extensão aqui do Rivotril, cara. É capítulo agora, capítulo 1 e capítulo 2 do episódio. Agora sim, agora foi. Já peguei mais uma dose de Macau, então para a gente poder fazer isso aí. Então tá, a segunda semana, a segunda terça, vamos dar direto aqui, a gente não para mais de gravar Rivotril agora. Agora vai direto. Vou tomar uma dose de Rivotril e uma dose de Macau. Essa dose, o Rivo não bebeu nada até agora. Tô bebendo sozinho aqui, já bebi uns 3 doses aí. Eu vou te servir agora que você tá de gracinha. Então tá, meu querido, vamos lá. Vamos lá. Até porque temos que guardar pro vinho da noite, tá? Não esquece. Eu tô guardando. Então tá. Raul, qual a diferença pra ti do investidor sardinha e do investidor tubarão? Cara, pra mim, abaixo de 100 milhões de patrimônio é todo mundo sardinha. Então é essa a primeira diferença ali. Cara, você não chegou em 100 milhões ainda, é tudo sardinha. Porque a galera acha que você chega em determinado valor ali, né? Fala, putz, o cara tem um X milhões ali de patrimônio, já tá tudo bem. Eu falo, cara, a diferença é gritante. Porque no mercado ali a gente sabe que os caras conseguem puxar um tento terrível, né? O cara, você tá ali os traders que se lascam com isso principalmente, né? O cara tá ali entrando numa operação, o cara vem e joga um dinheirão ali que você não sabe de onde vem, um bancão gigante, ali você vê a diferença. Então pra mim, abaixo de 100 milhões é tudo sardinha, cara. Mas o investidor institucional... É o investidor que é investidor... Acima de 100 milhões, cara. O cara já consegue dar uma brincada boa ali no mercado, né? O cara tiver grana mesmo. Isso falando de Brasil. Falando de Brasil, 100 milhões de reais. Falando de fora não dá, aí é tudo sardinha. Com um bilhão, bilhão de reais ainda, um cara que é sardinha. Ainda. O bilionário hoje... 200 milhões de dólares é 1 bilhão de reais. Então, um bilionário hoje já aumentou, né? Em reais é um pouco mais fácil. Já aumentou. Eu falo fácil, mas não cheguei nem perto, não. Cara, e os investimentos, assim, produtos financeiros, tu acredita realmente numa carteira balanceada, como tu falou? Tu acredita, né, realmente numa questão muito voltada no equilíbrio e nos aportes, que eu acho que tá perfeito, mas existe algum produto financeiro que tu acha que é um mico, vamos dizer assim, que é um produto financeiro? Eu te falei já, eu não gosto de COI, eu acho um produto financeiro complicado e acho que COI pra mim é o... Como é que fala? A gente fala capitalização das corretoras. Pra mim é o COI. Tá, nós vamos debater sobre isso um pouquinho, só para dar uma visão do que eu vejo assim, da questão do COI. Eu acho que a gente não pode demonizar o COI ou falar porque ele é um certificado de operação estruturada, de operações estruturadas. Então existem COIs realmente muito ruins, como existem fundos muito ruins, como existe renda fixa muito ruim. Ações muito ruins. Né? Ações muito ruins. Então assim, o COI ele tem estruturas, graças, né, aos bons estruturadores, vamos dizer assim, aos bons gestores, que formam COIs muito bons. E que acabam eu já até te mostrei uma carteira de COIs rendendo quase 500% do CDI. Né? Isso uma carteira já consolidada de 1 ano e meio por aí. Porque existe estrutura de COIs que são fundos que talvez não existam no Brasil, com ainda alguns implementos, vamos dizer, IPCA, que é inflação. Imagina tu ter o rendimento de um fundo, por exemplo, chamado Global Opportunity, que é um excelente fundo que existe no mundo inteiro, e que no Brasil ele tem como uma estrutura de COI com mais IPCA, que é a inflação. Então ele dá tudo o que o fundo tem, que é um excelente fundo, um fundo que é recomendado por grandes gestoras, por grandes casas, né, por grandes corretoras, inclusive na plataforma de diversas,
que tem um COI desse produto. Ou alguns que o cara que está iniciando até em no mercado de renda variável e que ele tem a proteção que o COI te dá com, não só com o IPCA, mas às vezes uma parte de renda fixa, pré-fixada. Que há pouco tempo atrás tinha COIs que dava 2% quando a Selic estava em 2%. Então era quase 100% da Selic mais alguma coisa que tinha ali. Então o cara, teoricamente, para momentos curtos não teria tanto risco. Eu acho interessante a gente colocar que o produto financeiro ele não pode ser demonizado. O que tem que ser demonizado, o que tem que ser dito que é ruim é o gestor ou a estrutura. Não, pode ser, sim. Mas vamos lá. Vamos pegar em base aqui. Então, se o cara vai se expor num Global Opportunity por meio do Brasil e tudo, não seria melhor ele se expor diretamente lá fora? É nesse sentido que eu falo que é ruim. O Global Opportunity sem IPCA, porque lá fora não tem inflação. Então, lá fora não tem inflação nesse período porque nem precisa. Está coberto pelo IPCA porque seu dinheiro está dolarizado. Você vai ter só a rentabilidade do... Mas está dolarizado. Você vai ter o dólar, ele não está com a mesma inflação que no Brasil. Então está dolarizado, você foi. Mas daí a gente não consegue para um sardinha investir. Então, mas consegue, agora sim. Agora tem corretora que aceita com $10, o cara pode abrir uma conta lá fora. Mas não, talvez não tenha na plataforma Global Opportunity. Não tem, as plataformas todas essas agora que estão aqui, você tem as maioria dos fundos. Mas e tal. são Então, modelos também, né? O IPCA, é o que eu falo, mas que vai ser quando eu tô falando, normalmente é com nível de conhecimento X. É por isso, porque eu tô falando assim, para um cara que tem o nível de conhecimento que segue o meu canal e eu dou essa orientação, então às vezes o cara consegue se beneficiar. E o problema que eu tenho com os COIs também é porque assim, se a gente pega a exceção do produto financeiro ali, você tem, porque seus clientes pegam o suprassumo da coisa. Então você tá pegando assim, pô, o cara que é cliente do Rivo, vai comprar um COI ali, você está pegando a melhor possibilidade que você conhece daquele produto. Eu estou vendo o perfil dele, né? Eu vejo o perfil do cliente. Mas é uma informação que normalmente a pessoa não tem. Ela abre uma conta na corretora, aquele produto é feito, inclusive a maior parte da linha de lucro das corretoras hoje, se você olha de margem de lucro, é COI. Justamente porque aquele produto é criado por corretoras e para servir a corretora. Ela não é criada com um produto financeiro que seja viável. A corretora, quando ela faz aquilo ali, né, pode até ser que você tenha um conhecimento maior, você consegue se esquivar das oportunidades ruins, mas as corretoras, quando elas criam esse produto financeiro, é com o objetivo ali de gerar uma renda maior. Mas o que existe? Duas coisas assim que eu acho que é importante também. Existem modelos que isso eu falo para os meus clientes também, que tu pode ver como é que é a forma que tu quer ser atendido e até a forma de custos, vamos dizer assim. Existe hoje já FII fixo, né? Pode pagar um FII fixo pela assessoria, né, e pelo trabalho. Porque o que importa sempre, eu falo que tu não tem como chegar para um cliente ou chegar para uma pessoa e dizer, confia em mim, pronto, tá resolvido. Não dá, não existe isso. É com anos, né? É uma construção. Mas tu tem a obrigação de olhar para o perfil das pessoas e ser honesto contigo e com elas. Sim. Então o produto financeiro e o assessor de investimento, ele precisa, cara, ser os olhos do cliente e levar para o cliente mostrar a diferença de um e de outro. Mas isso é exceção, cara. Na regra do mercado é a exceção. Porque eu assim, não quero que isso seja exceção, eu preciso que isso seja a regra. Pelo menos no meu escritório, cara, porque não, no seu escritório, claro, né? Aí você consegue controlar. Mas o que eu falo assim, na média do mercado, não. A galera empurra um monte de produto muito ruim. Assim, eu pego carteira todo dia. Eu pego o cara investe há 10 anos ali, e aí ele vai fazer o VP, ele pega a própria carteira, o cara fica frustrado com o que ele tá vendo ali, né? Por isso ele precisa de conhecimento. Então é maravilhoso. E eu até tenho um projeto. De um livro chamado Autoassessoria Financeira. Porra, aí sim, isso aí seria... Cara, eu quero falar sobre autoassessoria financeira. Porque, na verdade, eu sou os olhos do cliente. Eu acho que ele não vai nunca deixar de precisar de um assessor. Porque não dá para o cara parar de trabalhar, como a gente diz, o cara ganha com os aportes. Não dá para ele parar de trabalhar para cuidar dos investimentos, a não ser no momento da liberdade financeira, não, liberdade do trabalho dele. Você que gosta mesmo, o cara quer lidar com isso. Mas ele tem que virar profissional, como eu, como tu. Tem gente que o cara gosta ali, o cara fala, pô, eu vou reservar. Quanto tempo um assessor gasta com a carteira de um cliente ali especificamente no mês? Então é porque o cara atende muita gente, né? Mas tem um cara ali que ele, eu gosto de cuidar disso aqui, gosto de estudar isso aqui. O cara precisa de 50 horas para fazer meu curso, por exemplo, fazendo prova e o caramba, para terminar aquilo ali e gerir uma carteira. Não vai ganhar dinheiro com aquilo nem nada, né? Então, assim, é um tempo daquele cara que realmente gosta e, óbvio, ele tá ali fazendo churrasco. Você faz churrasco na sua casa para si mesmo. Você não é um churrasqueiro. Você não vai amanhã fazer churrasco para 900 pessoas ali. Então é um cara que tem um cuidado com aquele ali, um capricho às vezes de querer ele mesmo cuidar. E é um capricho que eu tenho, que eu gosto de fazer. Mas assim, para a maioria das pessoas pode ser que aquilo não seja o ideal. Eu falo sempre isso, né? Eu falo no canal, às vezes para você o ideal é terceirizar mesmo. Você não vai ter aquele... Mas eu acho que não pode terceirizar.
A decisão tem que ser dele sempre. É dele, É mas dele. ele poderia entender sobre aquilo ali Tem muito que entender. mais, Tem que é isso que eu tô entender. falando, mas às vezes o cara que quer cuidar da própria carteira ali no dia a dia, no detalhe, é o capricho. Mas assim, daí o que eu digo? Ele precisa ter um parceiro confiável que seja, porque eu, por exemplo, eu não posso cuidar da minha carteira de renda variável. Você não cuida da sua carteira de renda variável? Eu tenho a minha carteira de renda variável pré-definida, mas assim, se eu quero oportunidades mais curtas, eu tenho que ter os olhos que é do meu head de renda variável. Então ele é os meus olhos, né? Ou até eu terceirizo dentro de fundos mesmo. Tem bons gestores. Cara, o Brasil, até por tudo que aconteceu no passado e por todas as dificuldades que tem, eu vou te dizer, cara, os maiores gestores do mundo estão no Brasil. A gente tem grandes gestores. Tem né? grandes gestores. Isso é reconhecido lá fora, Estados Unidos, Europa, porque os gestores aqui têm muita dificuldade. A gente teve histórico de hiperinflação de quantos anos? E o cara que conseguiu sobreviver até aqui no mercado, sobreviveu dignamente, ele é um cara bom. O cara é um cara bom. Entendeu? Então tem grandes gestores que às vezes eu prefiro até terceirizar para eles e daí não tirar, como a gente falou, né? Deixar aplicar e botar um pouquinho lá, porque eu estou ganhando com os aportes, porque eles fazem boas gestões e batem muito bem. Tem muito gestor de fundo muito bom aqui. O problema do mundo é sempre a regra, né? Porque a exceção muitas vezes é boa. O problema é a regra. Então, por isso que eu falo que a autoassessoria financeira é muito importante, que é o que nós estamos, é a nossa congruência. Com certeza, porque tu está ensinando as pessoas e eu estou tentando, talvez, escrever, criar um conteúdo que o cara aprenda a se autoassessorar. Que eu seja, ou o assessor dele seja os olhos e o executador daquilo que ele pensa. Do objetivo dele. Do objetivo dele e daquilo que ele pensa. Mas esse assessor, ele é o professor dele também. Ele acaba não deixa sendo. de ensinar No Brasil ele. acaba sendo. Se o cara é 100% focado no cliente, como tem que ser, ele vai ensinar. Para mim, o maior indicador de qualquer um é o NPS, ponto. Net Promoter Score, que é o índice da pessoa vai te indicar para outras de satisfação pessoas. E indicar para os outros. Também é o indicador que eu mais meço também. Isso aí, meu irmão. A gente precisa buscar isso, porque é aquela história, né, que também o João fala. Primeiro tu, depois é família, depois o trabalho, né? Primeiro é a pessoa, na ordem, família e trabalho. Que eu digo, primeiro tem que te cuidar e cuidar da tua pessoa. Nada mais importante, cara, o cara paga imposto para tudo quanto é coisa nesse país. O cara paga para caminhar. Agora até sobre dividendos a gente vai ter que pagar, pô. Várias coisas. E como é que o cara não vai pagar a si próprio? Porque se eu não existir, eu não consigo manter minha família. Como é que eu não vou? Eu tenho que me pagar primeiro. Tem a história do vendedor de seguros que fala sobre isso aí, né? Tem um amigo meu que ele vendeu, inclusive o CMO da Infomoney. Ele vendeu seguros durante um tempo ali. Aí ele conta que ele tinha um pitch perfeito da venda de seguros. E realmente é muito bom. Ele chegou e falou assim, imagina que você hoje, você vai lá e constrói uma máquina de imprimir dinheiro. Você tem uma máquina que finalmente, depois de todos esses anos, você conseguiu uma máquina de imprimir dinheiro. E não só ela é uma máquina de imprimir dinheiro, como a cada ano essa máquina se aprimora e imprime cada vez mais dinheiro. Você faria um seguro dessa máquina ou não? Óbvio. Você é isso para sua família, a máquina de imprimir dinheiro. isso. O viés do cara de venda de seguro, né? Eu falei, caralho, isso é um terrível, né? Um cara desse vende qualquer merda, vende água no deserto, né? Não, mas a lógica é perfeita, né? Porque então nada mais importante. Era areia no deserto, água todo mundo vende, tá? Todo mundo com sede, pô. Tá. Meu querido, e algum tema assim, qual a pergunta que tu faria pro Raul Senna? Nossa, eu não faria nenhuma, não. Faz uma pergunta. Pô, pra mim mesmo? Pra ti mesmo. Faz uma pergunta. Qual a pergunta que eu não fiz que eu preciso fazer pro Raul Senna? Algo que tu quer soltar pro mundo, então. Não quero soltar nada, não. Tô bem aqui. Você fez boas perguntas. Eu faço uma pra você. Se você quiser, eu faço uma boa pergunta pra você. Eu não sou entrevistado, né? Eu não sou... Não, mas dá pra gente reverter aí, tá? Tá, faz uma pergunta pra mim, então. Então vamos lá. Cara, você me contou uma história ontem muito boa. Eu queria que você contasse da história de como você conheceu sua mulher, cara. Uma boa história. Sério, velho? Olha... Em Wall Street. O cara foi do Wall Street. Eu sou casado há 14 anos, né? Vamos fechar 15 anos e eu com 32 anos eu conheci minha esposa. 33 eu casei. Eu e Cristo nos crucificamos com a mesma idade. Com 33 eu casei. Cara, tô num momento solteiraço, já com muita história de vida, com muita coisa acontecendo já na minha vida. Já tive várias namoradas, minhas namoradas sempre foram muito longas.
Primeira 5 anos, 7 meses. Achei que eram altos, você falou longa, velho. Eu tô brincando. Algumas nem tão, umas mais altas, outras mais curtas, mas assim, sempre foram namoros muito longos. E daí tô lá naquele momento assim que, cara, eu tenho que experimentar a vida de solteiro, porque praticamente eu emendava um namoro no outro. Saía de um namoro e entrava no outro. E daí eu tava ali muito bem resolvido, como né, alguns sabem, eu fui músico durante 12 anos, então trabalhava na noite. E 12 anos sem folgar um final de semana, cara, então era muita intensidade. Cara, você tava contando que você conseguiu, só uma aspa aí antes dessa história, você conseguiu comprar seu carro e apartamento sendo músico, né, cara? Você vê que o cara é bom de finanças quando ele conseguiu. Porque eu me pagava primeiro, né? Eu me pagava primeiro, eu gastava muito pouco, porque eu tinha transporte e né, o ônibus me levava para onde a banda tinha um ônibus, a banda era uma empresa também, né? E eu virei sócio, eu comecei como músico com 7% que era parte que eu recebia como músico, mas acabei com o tempo guardando dinheiro e comprei 10% da banda. Virei empresário você depois. Comprou um percentual da banda? Comprei, depois saí e continuava recebendo dividendos da banda. Aí já era investimento. Aí já é investimento. Já foi investimento, fui ser publicitário. Mas vou voltar para tua pergunta. Voltando para a pergunta. Cara, conheci minha esposa num bar que não existe mais em Porto Alegre, que hoje é o depósito da Tokstok aqui em Porto Alegre. Caramba! É lá o depósito da Tokstok. Eu tenho que ir lá um dia lançar umas flores, fazer uma festa lá naquele depósito lá, porque o bar se chamava Wall Street. Se eu não me engano, não lembro se a rua era Marilã ou Nova York, mas eu acho que era Nova York o nome da rua. Wall Street. O que eu acho que era na rua era Nova York. Ou se não é do lado da Nova York. Eu não me lembro agora se ali era Marilã ou Nova York. Mas, cara, daí eu fui convidado por uma amiga para ir numa festa de aniversário que estava acontecendo lá, e eu fui com outro amigo chamado Luiz. E o Luiz, cara, era um grande amigo, tanto que o nome dele no meu celular é Luiz Amigo, porque ele era amigo de todas as pessoas que eu conhecia, assim. Um cara muito amigo mesmo. E nós fomos lá, os dois na época solteiros, né? E eu tinha, cara, e até naquele momento que eu fui, eu tinha já um encontro marcado para 1 da manhã com uma outra amiga que eu tinha lá na época, e eu fui para a festa para ficar até mais ou menos o horário da 1, mas para prestigiar a Hobbs, que tinha me convidado para a festa de aniversário. Cheguei lá, eu vejo a Fábio, que é minha esposa, a Fabiana. Sua esposa. Eu olho, tá com uma outra amiga, e eu cheguei pro Luiz e disse, cara, Luiz, porque eu tava pronto já. Eu já tinha feito tanta coisa na vida que eu tava pronto. Tava pronto pro momento. Eu tava pronto. Ali eu já tinha decidido dias antes, ou meses antes, que eu ia encontrar uma mulher da minha vida. Que eu ia dar uma sossegada e encontrar uma mulher pra casar. Era isso que eu pensava. Porque eu já tinha feito tudo, agora eu precisava resolver. Tinha 32. Cara, você decidiu mesmo então encontrar uma mulher pra casar e ficar quieto. Com 32. E daí eu cheguei, vi a Fábio e cheguei, apertei no braço do Luiz e disse, é ela. E eu, cara, ela o quê, velho? Ela, a mulher da minha vida. E fui para me apresentar para ela. Quando eu fui para me apresentar, ela saiu, virou, foi pro banheiro. E eu disse, não, cara, daí tu já fica meio titubeado, assim, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Fiquei esperando ela sair do banheiro, eu cheguei para ela e disse, Fábio, não sabia o nome dela. Não chamou ela de Fábio, né? Eu tenho certeza. Não, chamou ela de Fábio. Também nessa intimidade ele ia falar, psicopata. Psicopata. Eu cheguei para ela e disse, eu preciso me apresentar para ti. Eu preciso me apresentar Você vê um homem de decisão aí. Depois fala assim, não casei, não achei a mulher da minha vida, porque você não tem coragem. Cara, eu cheguei pra ela, eu vi ela e disse, cara, eu preciso me apresentar pra ela. Eu falei pro Luiz que é a mulher da minha vida. E fui pra perto dela. Quando ela voltou daí do banheiro, eu cheguei pra ela e disse, preciso me apresentar pra ti. Tu não vai entender agora, mas eu preciso me apresentar pra ti. Eu tenho um compromisso daqui um pouco, mas a gente precisa ter uma forma de ter um contato pra gente continuar essa conversa. Que doideira. E a gente, cara, ficou ali conversando. Ela, né, me achou meio louco, deu uma risada, porque ela é muito alegre, uma pessoa muito risonha, deu uma risada, assim, não entendeu. A Aline, que era outra amiga, daí eu já aproveitei e já apresentei o Luiz pra ela. Esse aqui é meu amigo Luiz, essa aqui é a Aline. E daí a gente começou a conversar, né, ali na festa, né, meio que dando uma dançada para um lado, para o outro, assim, e ela, na época, me deu daí o MSN dela. Caramba! Não era nem o ICQ, já tinha passado, mas ela me deu o MSN dela. Foi mais cedo. Que ela pensou na cabeça dela, eu posso bloquear esse louco, se eu der, não vou dar o telefone. Lógico, o MSN é facinho, né? Deixa esse doido pra lá. E deixa esse doido pra lá, e ela me passou, cara, e daí eu saí dali, mas já passando mensagem pra ela, né, pra contatar. Daí depois eu descobri que eu tinha uma agência de publicidade, que era numa rua chamada Getúlio Vargas aqui, e ela trabalhava no Mãe de Deus, que era um hospital perto, ela é fisioterapeuta, trabalhava num hospital perto da minha agência. E daí a gente acabou depois conversando pelo MSN, que não é o antigo WhatsApp, vamos dizer assim,
E acabamos daí tomando um café no outro dia, depois fomos almoçar, daí fomos amigos, assim, né? Não ficamos, cara. Não ficou nesse tempo? Não, eu fiquei trabalhando ali. Caralho. Eu fui ficar com ela depois e eu, cara, mas tá vendo a importância do longo prazo. Cara, a importância também que eu digo da sinceridade em todas as relações. Porque tudo isso que eu tô contando pra ti e pra todo mundo, ela sabe. Tudo que eu fiz na minha vida até então, ela sabe. Não tive nada, assim, eu cheguei de página em branco, limpo, assim, aberto, pronto, porque é aí que acontece. Por isso que eu vi também e nós namoramos muito pouco tempo. Nós somos casados há 14 anos, mas namoramos, eu acho que foi 6 meses, 7 meses. Então, tipo, nós marcamos o casamento 2, 3 meses depois que nós começamos a namorar. Tá de nós ficamos pela primeira vez, é. Isso aí foi. Eu me lembro que era na época da Libertadores, a primeira Libertadores do Inter, que o Inter foi campeão mundial, cara. Pô, o Inter. Porra, esse ano foi o ano da sua vida, esse aí até hoje você tá contando até hoje. Vida, velho, com certeza. E daí acabou que aconteceu, a gente casou em abril do próximo ano. Isso era setembro, outubro. Cara, ela vai me matar porque eu não lembro as datas. Qualquer coisa a gente corta, você acertou de primeira. Era por aí. Mas daí a gente foi casar, então, somente em abril do outro ano. Mas foi assim, 6, 7 meses. E, cara, uma festa de casamento maravilhosa, cheia de amigos e tudo mais, e já somos 14 anos. Nada durou tanto dos meus namoros anteriores. Enquanto 14 anos também é difícil, você nem tem vida pra isso também. Pra ter 3 relacionamentos de 14 anos, você morre, né? Não tem como nem viver, né? E é eterno, e daí tá aí. Então essa é a história do meu casamento, velho. O River fica contando essa história o tempo todo. Vocês estão pegando só essa daí, mas ainda tem... Peraí, e ainda é uma descendente de japoneses, que é uma boa... Cara, tu nem sabe que eu acho que ela é a única japonesa que nasceu no Alegrete. O que é Alegrete? Cara, Alegrete é a cidade mais gaúcha que existe nesse estado. Existe um nome, até de uma música chamada Canto Alegretense, que é quase um segundo hino para o estado inteiro, que é, na verdade, um hino para uma cidade. Composta por um grupo chamado Os Fagundes, que é uma turma que é famosa aqui no sul, tá? Uma coisa muito regional, local. Mas o Alegrete é uma cidade muito gaúcha. Meu sogro veio do Japão de navio para cá e foi, acho que a primeira, não sei se, eu acho que não única, mas a primeira vinda de japoneses para o porto de Rio Grande, aqui no sul. E eles então desembarcaram aqui no Rio Grande do Sul e meu sogro daí foi morar na região de Camaquã, onde tem muita plantação de arroz. Depois ele parou lá no Alegrete e ele trazia frutas daí do Ceasa de São Paulo e do Ceasa de Porto Alegre pro Alegrete. A gente comprou os caminhões e trazia frutas para lá e tinha uma fruteira. E a minha esposa então nasceu lá em 1978, no Alegrete, que eu acho que é a única japonesa que nasceu no Alegrete. Do Alegrete, na história. Porque a mãe é japonesa, de origem japonesa, e o pai também. Então ela é 100% e os japoneses têm muita essa coisa de manter as relações entre si, né, cara? Que eles ficam ali a vida inteira mantendo as essências. Que você vê, eu consegui, né? Você conseguiu quebrar aí o sistema. Dizem que o meu sogro já estava meio solto, assim, quando me aceitou, porque os 2 filhos deles também casaram com, vamos dizer, entre aspas, brasileiros. Todo mundo é brasileiro, na verdade. Meu sogro não. Meu sogro nasceu no Japão, nasceu em Fukushima, que está fazendo agora, não sei se é 10 anos, né, do tsunami, né? Do desastre lá, foi da, como é que é o nome? É uma usina atômica de Fukushima, né? Pois é, foi desastre. Foi 10 anos agora. Caramba. Meu sogro nasceu naquela cidade e veio de Fukushima para cá. Caramba, isso aí. Tanto que eu tenho cunhado que mora no Japão, eu tenho, né, muitos parentes da minha esposa estão lá. Só uma última pergunta que eu te faço para não roubar. Quando foi que você fumou seu primeiro charuto? Essa eu nunca perguntei. Cara, meu primeiro charuto, agora pra lembrar do meu primeiro charuto. Cara, eu vou dizer assim, quando eu me apaixonei por charuto, então. Pode ser. Tá bom. Cara, na verdade, o charuto como paixão, ele veio com o golfe também. Foi do golfe. Do golfe. Os golfistas... Cara, até agora eu tô gostando de golfe. É charuto e uma garrafa de uísque por jogo. Cara, eu já joguei... Tá tudo bem pra mim. Já joguei partida de Esse golfe. É meu esporte. Não, é maravilhoso, porque tem vários golfistas que fumam charuto e tomam uísque durante o jogo mesmo. Vão fumando, vão bebendo e vão jogando. Meu esporte. Um grande esporte. Pelo menos 2 coisas tu já sabe fazer no esporte. Só falta a terceira. Só falta jogar golfe agora. Né? Eu nunca joguei golfe. Jogar. Tu vai conhecer hoje o campo lá, se a gente vai ter tempo. Tu vai conhecer, eu vou te mostrar um campo de 18 buracos no condomínio que eu moro. Cara, e daí o charuto veio com paixão justamente deste, vamos dizer, ritual do golfe. Porque o golfista, muitas vezes, alguns
meus vizinhos lá, eles jogam e fumam charuto ao mesmo tempo. E tem muito também, ou depois, no buraco 19, que o campo de golfe tem 18 buracos, o 19 é o bar. Eu tava falando, mas era 18 agora. O buraco 19 é o bar, tanto que o bar lá do nosso clube se chama 19. Então nós vamos pro 19 e no 19 fuma charuto. A maioria dos golfistas acaba tendo esse ritual, porque o charuto está muito relacionado também com brindes. Por exemplo, nasce um filho, todo mundo sabe a tradição, charuto. Ganha uma NBA lá, todo mundo viu lá o filme, né, do Michael Jordan, que eles fumam charuto. Isso aí eu descobri, né, depois desse seriado, que vários esportes americanos, não só no golfe, que é uma tradição sempre, o charuto, mas na NBA, na NFL, Cara, muita coisa. no basquete. Se associa charuto ao sucesso em alguma coisa. Êxito, na verdade. Êxito. Então tem isso. Cara, então tem muito disso. Daí então 19 terminou o jogo. O charuto. Então o charuto veio junto com o golfe, assim, minha paixão. E daí eu sou muito curioso, cara. Eu digo que eu não sou um cara inteligente, sou um cara curioso. Curioso, velho. Tem uma coisa que quer me instigar pela curiosidade. Então tudo que eu falo contigo, eu quero saber a origem, quero saber a história, sou apaixonado por história. História Channel pra mim é um dos melhores canais que tem. Eu fico no 1 e no 2, ali. Maravilhoso. Assisto, cara, adoro Trato Feito. Também gosto. Trato Feito é aquele que o cara chega com um negócio nada a ver e vende lá. Caçadores de relíquia. Porque eu tenho, né, muitas relíquias em casa. Eu tenho uma coleção de mais de 5 mil discos de vinil, sendo discos muito antigos e tudo mais. Cara, então eu tenho essa paixão pelo charuto, pela tradição, pela questão de ser momento de troca, de conversa. Um charuto demora 1 hora, no mínimo, né? Uma hora e meia. Você fuma mais demorado que eu ainda. Eu fumo, né? Tu fala mais rápido, tu fuma mais rápido. O TDAH. Cara, querido, velho. Então, obrigado pelas perguntas, tá? Não era pra ser assim, né? Isso aí tu vai me perguntar lá no podcast. Não, no meu podcast eu vou te perguntar muito mais. Eu sou terrível, cara. Tá, que legal, cara. Vamos voltar então pra ti, Raul. Cara. Da questão de educação financeira, assim. Então, um cara que tu vê que é um cara que sabe educar. Nós falamos do Serbasi, falamos do Nigro, né? Todos esses caras trabalham muito bem. Quem tu admira, assim, da parte da didática para os investimentos? Porque eu sei que tu usa, né, de uma forma simples também e passa desse investidor mais iniciante e, vamos dizer, o investidor iniciante, o médio e o mais apurado. Como é que tu vê? Tem um nome que tu vê ou como é que tu vê a forma que as pessoas têm de buscar educação? Tem um menino que eu acho ele genial, assim, pela maneira, para mim, educação de modo geral é você conseguir, né, trazer para a realidade daquela pessoa a informação. Então, acho que quanto mais próximo você consegue ser de quem está te ouvindo, melhor comunicador você é, né? Porque a comunicação é aquilo que as pessoas entendem, não aquilo que a gente fala. E a gente compara muito essa questão, né? A gente confunde muito a ideia de, tipo, eu falei, então as pessoas entenderam. Não necessariamente, né? E tem um cara que chama Favelado Investidor. É um menino que ele veio de um morro lá e tal. Eu não sei muita história de vida dele, mas eu sei que ele se comunica com as pessoas, com o público dele de uma maneira que, cara, é incrível, assim, porque as pessoas realmente entendem aquilo. Então acho que ele conseguiu levar a educação financeira para um nicho que eu jamais conseguiria, por exemplo. Eu nunca conseguiria falar com o nicho de pessoas que nasceram na favela porque eu não nasci, né? Então a gente tem que entender as nossas próprias limitações às vezes ali. E ele é um cara que consegue se comunicar com essas pessoas, ele se faz entender e eu acho isso espetacular, assim. Esse cara faz um trabalho nobre, fantástico. Trabalho nobre. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não é para as pessoas que têm já, vamos dizer, né, não é o berço de ouro, mas que tiveram oportunidade. Até consigo falar com quem não tem consciência nenhuma disso, mas a maneira como ele fala ali, ele consegue traduzir os conceitos para as pessoas de uma maneira que eu não conseguiria. Realmente, eu acho que ele é muito bom. Que legal. Isso desde o iniciante e vamos. Cara, ele é bolsa de valores, assim, e de um jeito, você tem que assistir. É um negocinho que você não consegue explicar. Assim, o que ele faz é realmente um trabalho espetacular. Ele é um cara que eu gosto de assistir também. Perfeito. Da mesma forma o Kid Investor também, que é um menino que fala ele é um adolescente, uma criança ali que fala de investimento, cara. Ele é... Legal, né? Porque, cara, a gente não tem educação financeira alguma nesse país, né? No sentido vamos dizer, o próprio governo, né? O próprio MEC, que seja, ele precisava colocar, porque eu sempre falo que a única coisa em comum que eu, tu
o cara que está dirigindo um ônibus aqui, o cara que está no Uber, o cara que está Todo servindo mundo no lidar com restaurante, dinheiro. ele vai receber um dinheiro, velho. Sim, vai lidar com Ele dinheiro. precisa lidar com dinheiro. Essa é uma coisa que eu penso todo dia isso aí. E educação financeira é importante para todo mundo. Não importa se o cara ganha muito, se o cara ganha pouco, se o cara ganha médio. Não importa o que o cara faz. A única coisa, talvez os caras tenham até educação religiosa por obrigação, pelo menos na minha época tinha, eu estudei em colégio que tinha educação religiosa. Até que hoje era, acho que ainda tem. que era dado às vezes, sei lá, para um padre católico, eu luterano. Não tem nada, né? Cristão igual, tudo bem, mas tem muitas, né, diferenças de cultura, de culto, de tudo mais. E agora, e também tem outras religiões, e tem que respeitar todo mundo, mas agora dinheiro, capitalismo, eu sempre falo que foi a maior forma que inventaram para a troca. Né? Porque, na verdade, o dinheiro é uma troca. Em vez de eu fazer escambo, né? Eu planto arroz, tu planta não faz feijão, eu vou pegar o arroz, trocar pelo feijão, não. Agora, o dinheiro foi uma coisa que eu conquisto, que eu troco por aquilo que eu quero. Pronto, ok. Então, o capital, que oriunda a palavra capitalismo, foi uma das maiores invenções do mundo. Com certeza. E quando resolveu o capital, todo mundo recebe o capital, a primeira coisa que tu precisa fazer dentro da escola primária, seria ensinar a lidar terciária, com dinheiro. Isso é na teoria, né? dinheiro, Na não. prática não é. Eu Mas não você vê, fiz. hoje, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre. Hoje, assim, um padre, um pastor, um ateu, né? E, sei lá, a puta, todo mundo vai lidar com dinheiro. É algum momento do dia. É isso aí. E aí a gente estuda na escola biologia, matemática e tudo mais, que um monte de gente não vai lidar com aquilo no cotidiano, mas não estuda dinheiro. Não estuda. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não Mas é faz. porque a escola foi feita pré-dinheiro ainda, tanto que dinheiro é uma invenção recente, né? A gente esquece disso, dinheiro é uma invenção muito recente. Mas muita coisa também é muito recente, né? É isso, e aí coisa. as pessoas não aprenderam a adaptar ainda, tem que adaptar. Realmente dinheiro é o conhecimento fundamental. Esse cara consegue traduzir dinheiro para as pessoas. Perfeito. Bitcoins. Chegou na hora de comprar bitcoins? Já deu certo para você? O que tu me diz? Sobre bitcoins, o que tu fala? Eu sou um cara que eu defendo a liberdade. Então, assim, o Bitcoin tem tudo a ver com isso. Então, eu acredito muito na liberdade. Quando a gente fala de uma moeda, né? Você é um cara que entende de dinheiro. Uma coisa boa. Então, quando a gente fala de moeda, a gente fala de um papel, né? Que o governo imprime e que a gente acredita que aquilo tem algum valor e que por isso tem. Então você chega numa atendente de supermercado e você pergunta assim: você desejaria trocar os seus alimentos, as suas bebidas alcoólicas por um pedaço de papel colorido? E ela fala, parece que tá brincando daquele jogo que tampa o vidro, né? Sim, claro, né? Foda-se, a gente troca papel por coisas o tempo todo. E aí, pra mim, eu chamo o dinheiro de cuspe do governo. Pra mim é isso, não significa absolutamente nada. Papel em si, não. Porque aquilo não tem valor nenhum, é adquirido um valor pelo que a sociedade acredita. E pra mim, tudo aquilo que não tem valor intrínseco, né, tende a zero. Então tudo aquilo que o ser humano realmente quer, o uísque nunca tende a zero porque um monte de gente está disposto a pagar muita coisa por uma garrafa de uísque. Então sempre ele vai tender a ter um valor específico. Mas tudo aquilo que as pessoas não querem originalmente e que ela tem um valor associado a algo, ela tende a zero. Então o dinheiro, ele é um papel colorido, ele tende a zero. Tanto é que a gente vê nos governos do mundo inteiro ele chegando a zero ali com certa facilidade. O dólar, se você pegar de 1913 até agora, ele já perdeu 90% do poder de compra dele. Tende a zero. Tudo aquilo que é papel colorido do governo tende a zero. Algum cara percebeu, né, que aquilo ali é um grupo de pessoas, ninguém sabe que é o Satoshi Nakamoto, perceberam que aquilo ali, então, que o dinheiro, ele é uma simples construção, a gente acredita no dinheiro, né, acredita no poder do dinheiro ali e desenvolveram o Bitcoin. O Bitcoin é uma proposta onde a gente tira do governo o poder de controlar o dinheiro, que é a coisa que controla tudo aquilo que tem no mundo. Então, é simples, já que a gente só acredita nisso mesmo, vamos todo mundo acreditar nesse negócio aqui, porque se a gente acreditar nesse negócio aqui, a gente tem trocas voluntárias sem necessariamente permitir que o governo imprima a quantidade de dinheiro que ele quiser, crie inflação, crie os problemas que a gente conhece. E foi nessa pegada, lá em 2010, sei lá, que eu descobri o Bitcoin a primeira vez, era uma punheta mental ali de programador, né? Aquela coisa nos fóruns ali. Eu apaixonei pelo Bitcoin porque eu falei, caramba, a gente tira do governo o poder de controlar a nossa vida. Para mim o Bitcoin é isso, você tira do governo o poder de controlar a sua vida. Porque se hoje, né, amanhã votarem uma lei arbitrária, ou qualquer coisa que seja, ou votarem lá nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil que seja, se a gente investe no exterior, a gente divide esse risco, né? Votarem uma lei arbitrária, você perde todo o seu dinheiro. Já fizeram isso outras vezes, confiscar dinheiro e tudo. E aí tiraram do governo
o poder de fazer isso, é um dinheiro livre. Quando eu olhei para aquilo ali, eu me apaixonei. Então, para mim, o Bitcoin ele é muito mais do que um investimento, não acredito nisso como investimento tudo. Eu acredito na ideia radical ali, né, de que ser uma moeda. Os seres humanos devam ter liberdade para efetuar trocas voluntárias, sem o governo poder interferir. Perfeito, cara. Eu concordo com vários da teoria em si, né? Concordo muito, porque eu acho que realmente o que precisa, né, o dinheiro, o capital ou o Bitcoin, ele sendo algo de troca, perfeito, e de conquista. Livre do governo. E de conquista livre, né? A questão é justamente quando ele não é o meio de pagamento, vamos dizer assim, o meio de pagamento para o meu serviço ou para o meu produto em si. Ele é um meio de troca, ele não é um meio de pagamento em si. Isso, mas se ele fosse esse meio de troca, por exemplo, se eu trocar, porque tu troca hoje o dinheiro, daí vamos tirar a questão se é real, se é dólar, se é Bitcoin, se é qualquer coisa. O que eu faço? Como é que o dinheiro é formado? Ele é formado numa certa essência pela troca do meu serviço ou pela troca do meu produto. Pela crença de que aquilo ali vale dinheiro e você vale em X e aquilo lá vai ser recebido do lado de cá. O que eu vejo, e que daí eu escutei, cara, muito legal um podcast que o Ricardo Amorim falou essa semana sobre o Open Bank. Se eu não me engano foi dia 15, agora, semana passada, né? Dia 15 ele lançou um podcast, uma entrevista dele falando sobre o Open Bank. Que vai acontecer, que está acontecendo agora no mercado brasileiro, da questão das informações do banco X ser aberto para o banco vai ser isso aí. Y, é o Open né? Bank. Que é o Open Bank, que é muito legal isso aí, porque vai dar, talvez vai baixar o crédito no Brasil, a questão, né, das taxas, porque eu vou ter informação que eu tenho do tal banco que eu estou lá me relacionando há 15, 20 anos, vai estar no outro banco que talvez possa me dar uma taxa melhor do que ele para financiar minha casa, que vai ser uma coisa boa de essência. Mas ele alerta uma coisa de todos os trambiques que vão acontecer por causa do Open Bank, de pessoas que não são Open Bank, que vão estar lançando com certeza. Né, links, né, com maliciosa. A liberdade tem um preço. Tudo mais, isso aí. E a gente, quanta coisa aconteceu já com o Bitcoin, vamos dizer, lá desde o Nick Forex, mas isso não era Bitcoin. Só gente que fala que é Bitcoin. Da mesma forma que acontece avestruz master com avestruzes. Óbvio que não era Bitcoins e como esses links não vai ser Open Bank. Não vai ser. Mas só que é isso que eu falo da questão da informação, porque sempre tem coisa mal intencionada. E da informação. Mas voltando um pouquinho na questão que eu falo do dinheiro, do Bitcoin, do que for, ele tem que ser um modelo de troca pelo serviço ou pelo produto. E daí se o Bitcoin consegue ter isso, cara, maravilha. O Bitcoin a gente se comporta muito mais como uma reserva de valor, muito mais como ouro, assim. É porque a gente tem, né, desde 1970 e eu não sei quantos, o Nixon lá, a gente tem o dólar ali que ele tinha um lastro, né, em que era ouro. O padrão ouro, né? Uhum. E aí deixou de ter e a partir disso aí a gente teve essa injeção de dólares na economia, a gente teve até o ponto que a gente chega agora, onde estão injetando dinheiro, estão fazendo quantitative easing lá para injetar mais dinheiro na economia do que poderia, né? Então a gente teve todo esse cenário. O Bitcoin ele vem como uma ideia de um dinheiro que políticos não controlem. É só isso. Sim. Não é nada de radical. Uhum. É porque parece, né? Parece uma ideia muito disruptiva, talvez. Mas é só uma ideia de que os políticos não deveriam controlar o dinheiro. Mas ele é finito, né? Ele é finito, exato. Vai ser 21 milhões vão ser 21 milhões de bitcoins na história. Mas é só isso. E aí eu só gosto dessa parte do Bitcoin. Eu não quero nenhuma outra coisa. Eu só queria que os políticos, eu não acredito em político de maneira nenhuma. É uma grande ideia. Então eu só acredito que a gente deveria ter um dinheiro que não dependa, né, da boa vontade desses caras, porque normalmente o cara precisa de uma popularidade ali, a gente sabe que eles enfiam dinheiro na economia, a popularidade começa a cair, imprime dinheiro e cria uma coisa, porque sabe que o próximo vai ter que resolver. Então eu gostaria, o que eu gosto no Bitcoin é só a ideia da gente ter um dinheiro livre. Eu posso transferir para você, desde que você queira receber, e aí como eu sou muito a favor da liberdade mesmo, eu acho que o ser humano deveria poder comprar e vender qualquer coisa, fala assim, qualquer coisa, qualquer coisa, então é uma ideia radical. Eu acredito que tudo aquilo que o ser humano quiser vender e que o outro quiser comprar é permitido. Então eu acho que nesse ponto, né, a gente tem uma moeda ali que ela é livre e que aí você tem os seres humanos se organizando, né, e desde que você queira comprar, eu quero vender, a gente pode vender. Então o Bitcoin para mim é só isso. É essa a ideia que o Bitcoin representa. Perfeito. Querido, Raul, conta, cara, sobre uma coisa que eu tenho curiosidade, sobre o começo, eu acho que tu já me contou um pouco dessa história, mas me conta sobre a sua carreira profissional, cara, o início do teu canal do YouTube,
né? O que tu precisou vencer naquela época para colocar em prática, já que era um especialista em fazer canais crescerem, né? Foi um especialista nessa parte. Como é que foi o teu início no YouTube, que é hoje, né, eu acho que tem mais seguidores hoje no YouTube, né? Segue sendo. Ainda. Segue sendo o YouTube. Como é que foi o teu início no YouTube e quando foi? Como é que foi essa parte do Raul YouTube? Então, eu sempre fui realmente especialista em fazer canais crescerem, né? E isso é uma parte importante da minha vida. Foi o que eu trabalhei na maioria das vezes, não só canais, né? Mas eu trabalhei com comunicação, faço coisas crescerem. Então, trabalhei com campanha para empresa, trabalhei com site, trabalhei com jornal e diversas coisas que eu fiz crescer ali na internet. Eu tive essa provocação do Paulo, fiz o canal ali, mas para mim nunca foi difícil conseguir um número específico de seguidores. Tanto é que no começo ali tem um podcast que eu gravei com o Paulo. Então tem um podcast que chama Clickbait Vale a Pena. Então é um podcast ali onde eu falo, eu travei a data exata, eu tinha 1.500 seguidores, eu falei o dia que eu ia chegar em 100 mil seguidores. Falei, eu chego em 100 mil seguidores no YouTube em setembro. E as pessoas ficam assim, como é que uma pessoa pode afirmar, né, que vão seguir essa pessoa e eu vou conseguir 100 mil seguidores até setembro? E eu falei, as pessoas ficaram rindo, não é possível que a pessoa... E foi exatamente o mês que eu cheguei em 100 mil seguidores, porque o algoritmo do YouTube, né, ele tem um funcionamento muito específico ali, ele tem um jeito que você se comunica, porque eu não estava dependendo de carisma. Poderia ser muito mais rápido se eu fosse mais carismático, porque eu não sou. Então eu estava dependendo ali simplesmente de algoritmo. Se eu fosse falar assim, olha, eu consigo fazer algumas pessoas crescerem muito mais que eu. Tem cara que eu olho e falo, eu consigo fazer você ficar com 1 milhão no YouTube. Eu não consigo eu mesmo em 1 milhão em menos de 4 anos. Eu não consigo porque eu não tenho o carisma necessário. Mas para mim sempre foi isso, foi uma questão numérica, porque eu observo ali todas as estatísticas que o YouTube te dá, né? Então eu falo assim, você tem tantos por cento a mais de retenção, tantos por cento a mais disso ou daquilo, e eu sei, né, como que eu poderia fazer para melhorar a conversão de inscrição e tudo mais, mas sem depender necessariamente tanto de carisma, porque tem gente que tem um carisma muito grande, daí é exceção, tem cara que comunica ali de uma maneira que cresce muito mais. Então eu sou especialista em medir isso, eu olhar para uma pessoa e eu saber quanto que aquela pessoa consegue converter em audiência. Eu sou especialista nisso. No Instagram também? Em tudo. Eu olho para uma pessoa, eu sei se ela é capaz de crescer muito. Eu sei o meu limite do carisma, por exemplo. Eu não sou pouco carismático, mas eu sou num nível ali que não dá para ser o maior canal do Brasil. Eu sei que não dá. Eu teria que mudar algumas coisas ali para arrumar. E fala para os nossos ouvintes os teus números, YouTube e Instagram. Hoje em dia no YouTube acho que é 200 mil. No dia que te soltar isso aí vai estar com 200 mil, só para você ver se eu sou bom de algoritmo mesmo. Hoje está 195, mas eu sei que vai estar 2 mil. Vai estar 2 mil e 200 mil, né? Vai estar 202 mil mais ou menos no dia que sair isso aqui. No Instagram eu tenho 123 mil seguidores. Cara, e como é que são teus negócios? Por exemplo, o Paulo Cuenca, eu sei que é teu sócio. A gente tem um sex shop juntos, o sex shop é com a Dani Nossi, com a esposa do Bruno Perini também, que é a Malu, e é isso, a gente tem um sex shop juntos, a Vibrio. Eu tenho com eles também a Brainship, que é uma empresa de mentoria, muito legal também. Acho que a gente tem mais alguma empresa juntos. Tem a Album, que é uma empresa de cosméticos, que a gente cataloga cosméticos ali, é um site, é muito legal também. Deve ter mais, eu devo estar esquecendo de alguma empresa aqui não. Cara, e nós vamos ter uma empresa juntos? As pessoas que normalmente eu gosto, eu faço sociedade, acho que é isso. Quem sabe, hein? Eu já te dei umas cantadas aí, depende de você agora. Nossa, vamos lá, sabe que eu sou facinho. Mas eu tentei. Um cara carismático, eu não concordo contigo, pra mim tu é muito carismático, pra mim tu é um cara. Mas é porque pessoalmente e no conteúdo é muito diferente, né? Você é um cara que pessoalmente é muito carismático. No conteúdo, você deveria parecer mais carismático, você não parece tanto. Não, né? Não. Porque na verdade é isso, eu acho que essa questão Mas pessoalmente é extremamente carismático. Se você fosse da mesma maneira online, né, você conseguiria ter um público muito maior, com certeza. Vou pegar essa dica, cara. Porque realmente você, pessoalmente, assim, você é um dos caras mais carismáticos que eu já conheci. Na internet, não. Agora não estamos tão carismáticos quanto você é normalmente. Eu vou ter que fazer um churrasco online. Vou ter que começar a filmar. Mas é porque a gente demora a quebrar esse padrão, de entender que a gente pode ser a gente mesmo na internet também. Demora, né? Tá. Demora. Bom, eu também não consigo ainda, tamo junto. Tá, mas obrigado pelas dicas. Pô, tu tem números expressivíssimos, né? Comparado. Cara, eu sou
Eu sou um diamante bruto, vamos dizer, na internet, que está em construção, mas óbvio... Cara, mas é simplesmente o tempo mesmo também. O tempo vai te fazer dar essa lapidada que precisa. Até porque os meus negócios sempre foram offline, né? Meus negócios sempre foram offline, meus negócios sempre foram... E você gosta do offline também? Eu adoro. Offline, pra mim, eu passo 24 horas com amigos e fazendo contatos. Mas tem que levar isso para online, é só isso. Vamos lá. Cara, hoje... O Raul tem quantas empresas? 8. 8 empresas? 8. Ontem nós falamos, estávamos num lugar que descobrimos um cara que tem 25 empresas. 25 empresas, esse eu choquei. Porque eu com 8, eu confesso pra mim que já tá demais já. Achamos um cara com 25 empresas, mas o João Kepler tem mais de 60, né? Mas aí investidor. Eu cuido de 8 empresas. Claro. Mas não cuido sozinho, 3, né? Eu tenho 3 CNPJ. Já dá um trabalho terrível. Imagina, 8 ou 25, né? 25 eu não quero chegar não, admito. Chegamos então no final. Chegamos no segundo final. Então, deixa os teus comentários, os segundos comentários finais desse momento que a gente teve. É isso, cara. Sigam esse canal. A gente aqui tá trabalhando para que você tenha um melhor desempenho. Você sabe que existe uma forma de fazer as pessoas seguirem o canal. Sabe como é que funciona? Qual? Tem uma forma, tem um truque. Você faz a pessoa clicar no botão de se inscrever. Me diga! Não pode contar. Ah? Se você se inscrever, eu te conto qual que é a forma de... Eu vou mandar um vídeo pro Rico pra ele postar lá na comunidade. Você vai se inscrever, só quem se inscrever vai receber esse vídeo. Então é isso. Perfeito. Obrigado, Raul, mais uma vez, querido. Tamo junto, hoje e sempre. Valeu.